Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus esteja presente na vida e no coração de todos nós, reunidos aqui nesse dia 9 de setembro de 2023, também é dia de Santa Maria e São Pedro. Nesse sábado, queremos pedir a Deus que abençoe, ilumine e proteja todos nós. E o evangelho que nós temos para refletir é tirado de Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então, alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido um dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a gente nasce sem saber e vamos buscando construir uma vida, uma história, durante um intervalo de tempo que nós temos entre o nosso primeiro suspiro e o nosso último suspiro, entre a data nossa de nascimento e a nossa data de morte. Quando a gente vai para o cemitério, nós temos 3 informações da pessoa. Nós temos o nome completo, nós temos uma data de nascimento e uma data de morte. É isso que a gente deixa como lembrança. O meu nome completo significa a minha história, a minha identidade, a família na qual eu pertencia, tudo aquilo que está ligado a esta identidade, a esse nome, a essa história e a essa pessoa. A data de chegada e a data da morte foi um intervalo que eu tive aqui para construir uma vida, para construir uma história, para me tornar um ser humano, ou pelo menos lutar para me tornar um ser humano, de preferência aprovado e abençoado por Deus. Vivemos tempos mais complicados porque a gente não tem muita clareza, certeza do que podemos ou não fazer. Viver é um ato muito perigoso, muito arriscado. Viver não é uma tarefa fácil. Viver é algo que exige muito, ainda mais nesse mundo complexo nosso hoje, em que nós mudamos o conceito, saímos de uma mentalidade de pirâmide, em que há uma autoridade que governa e nos orienta, e entramos num sistema de redes horizontal, em que todo mundo tem razão, todo mundo pode falar, todo mundo acha que sabe a verdade e se comporta disso. Por outro lado, também vivemos sem muitas referências importantes na vida. Celebrar a missa se tornou uma coisa muito perigosa. Não é mais uma coisa tranquila, porque se o padre ou o bispo faz algo que alguém desaprova e essa pessoa filma, é estabelecido um tribunal de execução e inquisição nas redes sociais. Lamentavelmente, o altar se tornou um ambiente assim, em que principalmente grupos mais conservadores, mais tradicionalistas, gente mais de uma postura mais rigorosa, se caso aconteça algo que a pessoa desaprova e isso é filmado, aí sim nós vamos passando pela fogueira das redes sociais, vamos passando pela inquisição das redes sociais. Apesar de que eu sempre acho que toda pessoa muito radical tem um esqueleto guardado num armário, né? O Vaticano vive interferindo em grupos religiosos conservadores por causa dos escândalos sexuais e econômicos dos seus fundadores. Mas o Evangelho vem nos convidar a um passo a mais. O Evangelho vem nos colocar uma atenção a mais. Jesus, no seu período aqui histórico, sempre teve dificuldade com a religião da época.
Jesus sempre teve muita dificuldade com o mundo religioso, coordenado e comandado pelos fariseus, doutores da lei, anciãos e tantas outras autoridades religiosas. Muitos assuntos não fez parte da pauta de Jesus, mas Jesus sempre teve dificuldade com isso. E um desses momentos difíceis é o que nós nos encontramos hoje, diante do evangelho que nós acabamos de ouvir. O sábado para o judeu é considerado um dia sagrado. Havia muita discussão sobre o que era importante, o que podia ou não fazer no sábado. Posso caminhar? Quantos quilômetros? Posso fazer aquilo? Não, não pode. Então, há lugares em que no dia de sábado os elevadores do prédio é automatizado e programado para parar em todos os andares, na subida e na descida, para você não ter o trabalho de apertar um botão do elevador dizendo qual que é o andar que você deseja ir. E nesse contexto nós temos Jesus com seus discípulos e é dia de sábado e há o problema da fome. A gente sempre lembra que as pautas de Jesus estão ligadas à saúde humana, à alimentação e às relações humanas. É o que baseia, segundo Castilho, as preocupações de Jesus. E hoje nós estamos na situação da fome, na questão da alimentação. Os discípulos, diante da fome e da necessidade, roubam, porque a plantação não é deles, espigas à beira do caminho. E debulham isso. Para o judeu é considerado como um trabalho. Você colher a espiga de milho, debulhar, pensando na comida, é considerado como trabalho. E eles são questionados a respeito disso. Jesus é questionado. Por que que seus discípulos fazem o que não é permitido no dia de sábado? Colher e debulhar era considerado trabalho, atividade. Jesus recorre para se defender a uma prática a Davi. Davi é respeitado e Jesus volta e recorre a Davi. Mas Davi não fez isso diante da fome? Davi, diante da fome, não entrou na casa de Deus e comeu os pães oferecidos a Deus que somente os sacerdotes podem comer? Há um outro evangelho que dizia assim, mas o templo, por exemplo, permite os sacerdotes receber oferendas e trabalhar no sábado. Então, para receber oferendas, para sacrificar animais, os sacerdotes podiam trabalhar no sábado no templo. Os outros não. Então, é a hipocrisia humana. E aí, considerando Davi, depois Jesus diz, olha, não é o sábado, não é o homem que foi feito para o sábado. O sábado não é mais importante que o ser humano. Até porque sábado, o dia da semana, é uma convenção, né? Os dias da semana, o mês, é uma convenção. Não existe uma regra absoluta, uma coisa que diz que o sábado é um dia diferente. Para um ateu, tanto faz sábado, domingo, segundo, terça. Essas datas de semana são sempre convenções. Então nós temos Jesus que vai questionando isso. Ninguém disse, olha, eles estão roubando, não pode roubar não, nem sábado, nem dia nenhum. Eles estão pegando espigas que não lhe pertencem. Não, essa não é a questão, não é essa preocupação. A preocupação é o dia de sábado, não se pode fazer isso. Por isso, a gente vai, às vezes, cultivando muito esse tipo de mentalidade, isso, do pode, não pode, do deve, não deve. E uma religião do pode, não pode, do deve, não deve, cria um monte de robozinhos, cria um monte de gente doutrinada que só cumpre regras e normas. E para defender as suas regras, não tem problema nenhum de condenar, julgar, de colocar na Inquisição, de tacar fogo, de desejar a morte. Então, quer dizer, nós vivemos muito isso. E a pauta de Jesus é outra. A pauta de Jesus é o bem do ser humano. Jesus nunca se incomodou muito com regras e normas. Jesus sempre se preocupou como é que está a nossa vida, como é que está a nossa conduta, como é que está o nosso modo de viver. Por isso cabe a cada um de nós olhar a nossa fé, observar o que é importante para nós na verdade. Jesus está preocupado com a fome dos seus discípulos e os fariseus estão preocupados com o dia de sábado. Quais são as nossas preocupações diante da nossa vida cristã, diante da nossa conduta? Tem gente que está preocupado com o catecismo da igreja, tem gente que está preocupado com a saúde das pessoas. Tem gente que está preocupada em seguir normas de como vou comungar, se ajoelhado na mão, na boca, do que necessariamente ajudar quem está passando fome. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos livre de todos os males e guie sempre o nosso coração. Um abraço e até mais.